Boa noite, meus irmãos. Tem um barulhinho aqui, não sei se vocês estão ouvindo, então. Vou chamar os técnicos aí. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu. Nós temos caminhado, graças a Deus, aí pelos profetas menores. Tem sido uma bênção estudar os profetas menores. Temos estudado aí um capítulo, um contexto. Nós estamos no antepenúltimo dos 12 profetas. Ageu, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8. Os profetas menores parecem ser os nossos contemporâneos. Assim diz a palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Diz assim a palavra de Deus. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, a este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Pai querido, mais uma vez, nós pedimos que o Senhor glorifique o teu Filho no nosso meio, por meio da tua palavra. Abra o nosso entendimento, renova as nossas forças, fala ao nosso coração, porque nós queremos receber a instrução do Senhor. Corrija no nosso coração aquilo que precisa ser corrigido. Senhor, fortalece as nossas mãos, os nossos pés, a nossa mente, o nosso coração. Dá-nos força para as mudanças necessárias que te agradam a ti e que glorificam o teu nome. Abençoa o teu povo nesta noite. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar-se, irmãos. A gente escuta constantemente uma frase que parece ser prudente, madura e até responsável, mas que muitas vezes é o disfarce mais religioso da desobediência. Sabe que frase é essa? Ainda não é o momento, não é a hora, não é o tempo. E ela costuma vir acompanhada de justificativas até plausíveis. Por exemplo, quando eu terminar essa fase, quando o trabalho se estabilizar, quando eu estiver menos cansado, quando eu resolver o básico, então eu volto a priorizar a Deus. O problema, meus irmãos, é que o coração sempre encontra um novo depois. E quando Deus é empurrado para depois, não é apenas a agenda que muda, é o centro da vida que se desloca completamente. Ageu, capítulo 1, não é um texto para gente desorganizada. É um texto para gente ocupada, cansada e cheia de razões. E exatamente por isso, vulnerável a trocar o essencial pelo urgente. Então, nós podemos perguntar: e se o seu não é o momento for, na prática, um culto ao próprio conforto, ao seu conforto, ao próprio controle, ou ao próprio projeto de vida seu, dizer não para Deus
pode significar dizer sim para muitas coisas que Deus não está chamando você a fazer. Na verdade, essa frase invertida é de Paul Tripp. Paul Tripp diz assim: dizer sim para muitas coisas pode significar dizer não para aquilo que Deus realmente está chamando de dizer. Coloque ela ao contrário. Quando você diz não a Deus, você pode estar dizendo sim para muitas outras coisas que não é de Deus para a sua vida. E quando nós vamos nos afastando cada vez mais do que Deus tem para a nossa vida, nós vamos encontrando a tristeza e a frustração. Ageu é o 10º livro dos profetas menores. O 2º dos profetas pós-exílicos, junto com Zacarias e Malaquias. São os 3 pós-exílicos, depois do exílio da Babilônia. Ageu profetiza no 2º ano do rei Dario. Deus fala por meio do profeta as 2 lideranças. Aqui no capítulo 1 nós lemos a Zorobabel, que era governador, e a Josué, sumo sacerdote. Ou seja, o Senhor está corrigindo em todas as esferas o seu povo. O problema não está somente no povo. Toca também a liderança civil e espiritual. E Ageu faz 4 discursos que foram pronunciados em apenas 4 meses. Mais ou menos no ano 520 a.C., durante o 2º ano do rei Dario. Dario I, tá? O rei da Pérsia. Ageu tem um objetivo claríssimo: mobilizar o povo a reconstruir o templo. Mas por trás do objetivo histórico há uma teologia profunda, que às vezes nós nos esquecemos. E é bom a gente pensar. O templo, naquela época, era o símbolo da presença de Deus. Era o que representava o povo de Deus, Deus no meio do seu povo. Era a presença santa de Deus com o seu povo, que antes era o tabernáculo. Então, quando o povo negligencia o templo do Senhor ali, revela um coração que não está buscando Deus em primeiro lugar. Deus está silente. Depois do cativeiro da Babilônia, Deus não falou. E a primeira vez que Deus fala, depois de mais de uma década, é através do profeta Ageu. E de repente alguém escuta e sai dando vozes para todos os cantos. Deus voltou a falar. Deus tem uma palavra para nós novamente. E é essa palavra. Deus está exortando o seu povo. Deus está chamando o seu povo a fazer uma reflexão, uma revisão de vida. Como a palavra de Deus nos chama constantemente a revisar as nossas prioridades, a revisar a forma como nós vivemos, a revisar os planos, a revisar a vida devocional, a revisar todos os projetos, o casamento, a educação de filhos, vida laboral. O Senhor nos está chamando constantemente para a revisão. Todos os dias nós temos que revisar a nossa vida. E aqui, só para a gente lembrar algumas coisas, no ano 586 a.C., é a queda de Jerusalém, a destruição do templo por Nabucodonosor. Se você quiser saber mais disso, 2 Reis 25, de 8 a 12. Depois, no ano 538 a.C., decreto de Ciro. Judeus são autorizados para retornar sob a liderança de Esdras. Ele aparece ali, está ali como protagonista. Depois, um ano depois, 537 a.C., retorno liderado por Zorobabel, governador, e Josué, o sumo sacerdote. Aí o altar é reconstruído. Há um tempo de reconstrução dos muros, há um tempo de reconstrução do templo e há um tempo de reavivamento da liturgia do culto. Esse povo está voltando do cativeiro, que durou 70 anos, que foi um tempo duro e difícil na vida do povo. Temos lá o Salmo 137, que mostra um povo triste, que não consegue louvar e adorar a Deus, porque está em terra estranha. E na verdade, a correção de Deus profetizada por Jeremias 70 anos. Então, no ano 536 a.C., é o início da reconstrução do templo. Essa obra ela é paralisada, está lá em Esdras capítulo 4, versículo 24, por causa da oposição dos samaritanos. Então eles ficam 15 anos com a obra detida, parada, e aí, no ano 520, Ageu
é levantado pelo Senhor, 520 a.C., e ele faz o seu primeiro discurso cheio do Espírito Santo, voz profética, Deus volta a falar, louvado seja Deus. Aquele povo precisava ouvir a voz do Senhor no momento em que aquele povo tinha virado as costas para Deus e para as coisas de Deus. O nome Ageu significa festivo ou do festival. E é uma ironia, né? Porque um dos problemas daquele povo é a falta de alegria. E o nome do profeta? Alegria, festa. Então, na verdade, Deus confronta as desculpas, expõe a esterilidade de uma vida centrada em nós mesmos, chama o seu povo ao arrependimento, a uma obediência concreta, que coloque Deus de volta ao seu lugar, em primeiro lugar, para a sua glória e para a cura daquele povo. E quando a gente lê esses textos que Deus está chamando o povo para adorá-lo, às vezes a gente fica pensando assim, mas Deus fica mendigando a adoração desse povo. Não é isso não, irmão. Se você pensa assim, você precisa entender as Escrituras. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa do nosso louvor. Deus tem santos serafins, santos anjos que nunca pecaram, que estão adorando a Deus sem mentira, sem hipocrisia, um coro santíssimo. Olha, a nossa adoração aqui hoje, se todos nós adorássemos a Deus com todo quebrantamento, com toda verdade, toda a igreja em adoração, isso não faz de Deus mais Deus. Isso não aumenta a santidade de Deus. Então a questão é por quê? Por que Deus se preocupa comigo? Por que Deus se preocupa com você? Por que Deus nos chama para adorá-lo se nós somos tão imperfeitos? E Deus tem perfeita adoração. Não é porque Deus está carente. Não é porque Deus precisa. Deus é autossuficiente. Deus não precisa de nada. Mas Ele é um Pai que ama perfeitamente. E Ele está corrigindo os seus filhos. Ele está ensinando os seus filhos a viver uma vida que Ele mesmo planejou. Então, nós vamos meditar nessa noite sobre por que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Pastor, mas nós estamos no Antigo Testamento, parece que nós estamos lendo Mateus, capítulo 6. É que a Bíblia tem o mesmo autor, o Espírito Santo. E esse texto nos convida, nos chama a olhar para a nossa vida e fazer aquela revisão que nós falávamos atrás sobre quem está ocupando o primeiro lugar da nossa vida. Quem está sentando no trono do nosso coração? Quem é que está reinando? Então, por que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Primeiramente, essa é uma mensagem para o coração que encontra desculpa. A desculpa é, não é um momento, porque está revelando prioridades invertidas. Por que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Porque os nossos corações invertem as prioridades. Constantemente nós fazemos isso. A casa do Senhor estava em ruínas, enquanto o povo se estabelecia em suas próprias casas. Não é que Deus esteja condenando o trabalho, o planejamento, a moradia. Não é que Deus não quer que nós tenhamos uma casa para morar. A questão aqui é o que estava no coração daquelas pessoas. Era a motivação dos seus corações. Eles não tinham tempo para fazer aquilo. Eles ficaram desanimados por causa da oposição. E cada um começou a investir no seu próprio reino, na sua própria vida. E Deus foi sendo colocado de lado. A adoração pública, a comunhão dos santos, escolhas. E nenhuma dessas escolhas, elas são assim, ó. Às vezes nós nos afastamos de Deus numa progressão. É uma grande quantidade de pequenas más decisões. Passos homeopáticos. E de repente, é igual aquela casa que ela cai, mas ela deu sinais, ela teve as rachaduras. É difícil uma casa, salvo um terremoto assim,
que cai de um dia para o outro. Então, nós também vamos tomando más decisões, vamos nos afastando de Deus e vamos invertendo as prioridades. E a palavra do Senhor é assim, ela é clara. Quando o povo diz, não veio ainda o tempo, no versículo 2. Então o Senhor diz, acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas? Ou seja, vocês têm tempo para vocês, mas não têm tempo para mim? O povo não estava dizendo, nós não queremos Deus. Mas eles estão dizendo algo mais sutil. Ainda não é a hora. E Deus responde com uma pergunta que rasga a máscara. Como pode não ser tempo para a casa do Senhor, mas ser tempo para as suas casas? A acusação não é sobre ter casa, é sobre priorizar o próprio conforto enquanto a comunhão com Deus fica em ruínas. Irmãos, isso aponta para uma realidade muito maior, as nossas prioridades. João Calvino, ele diz assim, comentando sobre Ageu, sobre esse texto. Quando os homens estão mais absortos em seus próprios interesses do que na glória de Deus, o progresso do reino de Cristo é inevitavelmente impedido. João Calvino. Eu quero dizer que eu concordo em partes com Calvino, tá? Estou discordando de Calvino aqui. Nada pode deter o reino de Deus. Ele é imparável. Ele vai levantar as pedras para clamar. Mas o que Calvino está dizendo aqui é que na nossa vida, ao invés de avançar, nós retrocedemos. Nós ficamos estagnados. É o reino de Deus na nossa vida que não avança. E a gente conhece nessa caminhada muita gente que está estacionada. E não entende por quê. Revisa o coração. Irmãos, aqui tem algo precioso nesse texto. Duro. Nós precisamos prestar atenção no que Deus está dizendo. Aqui aparece a anatomia da idolatria moderna. Ela raramente se apresenta como eu rejeito Deus, mas ela aparece como eu adio a Deus. E as coisas de Deus, eu deixo para depois. E adiar a Deus é entronizar outra coisa no lugar. É substituir. O mesmo João Calvino, ele descreve o mecanismo interno do coração com muita precisão. Ele diz, a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Porque nós vamos tirando Deus da nossa vida, e vamos dizendo não para Deus e sim para aquelas coisas nossas que não são essenciais, que não são as coisas primárias, e nós vamos enchendo o nosso coração e substituindo, isso é idolatria. E de repente, passam anos e anos, e nós olhamos para trás, a cruz de Cristo ficou lá atrás, a nossa vida está cômoda, nós estamos super confortáveis. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que buscar o sofrimento, não estou dizendo isso. Ninguém quer sofrer, certo? Eu pelo menos não quero, vocês querem? Só que as Escrituras dizem, aqueles que querem viver piedosamente vão padecer perseguição. O discipulado tem um preço. Então se a vida está muito tranquila, tranquila demais, revisa. Eu saí daqui hoje de manhã, irmãos, cheio de graça, alegre, feliz. Depois, enfrentei uma luta tremenda, uma tristeza, não sei de onde saiu isso. Me coloquei de joelhos na presença do Senhor, preciso do Senhor. Da onde vem isso? Isso acontece com você também? Então aí o Espírito Santo começa a mostrar as coisas. Hoje de manhã, quando eu olhava para a Santa Ceia, quando eu olhava para a igreja, quando o Espírito Santo falava no nosso coração, eu fiz um compromisso com Deus. Deus nos chama para nos comprometer com Ele. Nós sabemos quais são aquelas coisas que nós precisamos abandonar para a glória de Deus. E às vezes são coisas legítimas. Bênção que Deus nos dá, mas que está ocupando um lugar
que não é o lugar que ela deve estar. Qualquer coisa que ameaça ocupar o lugar de Deus precisa ser retirada das nossas vidas imediatamente. Porque o problema, irmãos, não é só falta de disciplina, como nós falamos o tempo inteiro. O problema é que nós levantamos um altar rival. Quando nós dizemos não, não é o tempo, não é agora. Desculpas, porque nós estamos invertendo as prioridades. É como alguém que diz, quando eu estiver menos estressado, aí eu vou orar. Pensa nisso. A pessoa espera o momento ideal para obedecer, mas o momento ideal nunca chega, porque a vida foi desenhada para depender de Deus no meio do caos, não fora dele. Identifica aí você. Qual que é a sua frase de adiamento, de postergação? Depois eu acerto, quando der tempo. Ainda não é a hora. Confesse o seu pecado diante de Deus em nome de Jesus. E com a sua família, converse o que sempre é protegido no calendário de vocês e o que sempre é sacrificado. E como igreja, nós temos que parar de esperar sentir-nos prontos para servir. A obediência muitas vezes vem antes da emoção. E a nossa vida espiritual, nós devemos estabelecer um ato simples hoje, não semana que vem. Algo tão básico, palavra mais oração, que seja uma realidade na nossa vida, na nossa caminhada, todos os dias. No nosso tempo com Deus, a nossa comunhão com Deus, nada pode ocupar este lugar, esse momento na nossa vida. Nós precisamos nos alimentar constantemente, não importa qual seja a sua ocupação. Se você é servo de Deus, discípulo de Jesus, você precisa passar tempo com Ele. Então, por que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus? Porque o nosso coração constantemente revela prioridades invertidas, em primeiro lugar, e também porque nós precisamos aprender que nós não podemos viver no mundo de Deus sem Deus. E é por isso que o texto diz o seguinte: considere o vosso passado. Olhem para trás. Revisem as suas vidas. Olha o versículo 4. O Senhor está dizendo, vocês não percebem. Vocês estão cegos. Versículo 5. Vocês têm semeado muito, recolhido pouco. Vocês comem, mas não chega para fartar-vos. Vocês bebem, mas não dá para saciar-vos. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. Vocês recebem o salário e colocam num saco furado. O Senhor diz, considere o vosso passado. Olhem para trás. Eu retive a bênção sobre a cabeça de vocês. Eu não estou mandando chuva. A plantação não está crescendo. O gado não está multiplicando, as ovelhas não estão multiplicando. Os salários de vocês não estão dando para nada. Vocês não estão contentes. Não há contentamento, não há prazer na vida de vocês. Há letargia. Há uma vida completamente esvaziada de significado. Sem propósito, sem esperança, sem gozo, sem alegria. Uma vida sem graça, cinza, sem cores. Vocês não estão percebendo isso? O Senhor está dizendo, vocês não percebem. O que mais eu preciso fazer? Deus expõe a esterilidade de uma vida centrada em nós mesmos. Considerai o vosso passado. Deus manda o povo olhar para o resultado da própria caminhada. Muito esforço, pouca colheita, comer sem fartar, beber sem saciar, salário que some. O texto descreve uma vida agitada, produtiva, cheia de tentativas, mas sem contentamento, sem solidez. Aquela frase tão conhecida de Agostinho de Hipona: criaste-nos para ti, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em ti.
Essa é a verdade. O nosso coração não encontra sentido, não encontra alegria, não encontra satisfação, se não é em Deus. Se nós começarmos a buscar qualquer outra coisa que não é Deus e tentar encher o nosso coração com aquelas coisas, nós vamos fazer planejamentos, vamos conquistar talvez aquelas coisas. E quando nós conquistamos, nós olhamos para trás, vazio, frustração, porque aquelas coisas não são capazes de dar sentido para a vida do crente, de dar propósito, de dar gozo, de dar alegria para nós. Não é porque Deus está sendo cruel, não, irmãos. Porque Ele está sendo cirúrgico, médico. Ele mostra que o coração humano não foi criado para ser saciado pelo muito. Quando Deus perde a centralidade, até as bênçãos dele legítimas, trabalho, planos, recursos, família, viram ídolos que prometem aquilo que não podem entregar. E a frustração virá, muitas vezes. E vai ser muitas vezes um megafone da misericórdia de Deus, para alertar, para advertir. E aqui entra a luta santa contra o pecado. Não basta reconhecer, é preciso mortificar. Utilizando as palavras de John Owen, ele diz: mate o pecado ou ele te matará. Você, irmão, irmã, tem semeado muito e mesmo assim se sente vazio? Será que Deus está te chamando ao arrependimento por meio da insatisfação? Antes que você transforme frustração em cinismo? E se o saco furado for Deus mostrando que você está tentando comprar com o trabalho o que só a presença de Deus pode te dar? E aí você vai entrar numa correria, numa loucura. E numa loucura. E esse é um ídolo dessa geração. E aí vai buscar talvez o sucesso, talvez o êxito, talvez a estabilidade. Isso se torna um ídolo. E não se esqueça que todo ídolo pede sacrifícios. E talvez o que você vai levar para o altar vão ser os seus filhos, o seu cônjuge, sua vida espiritual. O preço é muito alto. Não vale a pena. Não vale a pena. E há pessoas que acham que se aumentarem o ritmo, resolverão o problema do seu coração. Mas o coração não se resolve com velocidade. Você pode ganhar mais, fazer mais, controlar mais e ainda assim perder o essencial. Ageu descreve exatamente isto: muito movimento, pouca vida. O Senhor Jesus, falando de Sardes, tem nome de quem vive, mas está morta. Talvez fosse a igreja do movimento, mas apenas da estética. Estavam podres, estavam mortos. Talvez se você pegar um papelzinho, um caderninho e escrever onde você tem semeado muito, colhido pouco. Talvez você precisa se arrepender imediatamente de algo. Coloca isso diante de Deus. Família, cria aí um Shabá possível, um bloco real de descanso, de culto na sua família. Porque se você não marcar isso, se você não colocar isso na agenda, se você não priorizar isso, o sistema vai te engolir. E o tempo vai passar. E pode trazer os seus filhos para a igreja, ainda que eles chorem. Melhor que eles chorem aqui, do que depois você chorar por eles. É que eu tenho dificuldade de dizer não. Tem mesmo. A Bíblia começa com não. O tempo inteiro. Não coma. Os 10 mandamentos, não, não, não. E o não de Deus é uma resposta positiva. Para o nosso crescimento. É para a bênção do nosso coração. A gente tem que saber dizer não. Nessa de organizar as prioridades, temos que dizer não para muitas coisas. Ou então não é a hora. O que Deus está falando no seu coração? Você sabe. Por fim, por que nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus?
porque o coração revela muitas vezes prioridades invertidas, porque não podemos viver no mundo de Deus sem Deus, e por fim, porque quando Deus é obedecido, a vida encontra propósito. E o que está acontecendo aqui é o seguinte: quando o Senhor diz, considere o vosso passado, eu acredito que esse povo, eles estavam tão tristes, desanimados, porque Deus estava em silêncio. De repente Deus se levanta o profeta Ageu, e traz uma palavra para aquele povo, e aquela palavra acerta o coração daquele povo, e aquele povo se arrepende, e aquele povo começa a se movimentar, porque a palavra de Deus, a lei de Deus é perfeita, e restaura a alma. Quando você estiver em crise, quando você estiver longe de Deus, faça um propósito com Deus, pega a palavra de Deus, começa a ler a palavra de Deus, mesmo que você não tenha vontade, lute, persevere, porque Deus vai te abençoar. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Porque a palavra de Deus infunde alento no nosso coração, vida ao nosso coração. Considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. O versículo 8 aqui tem 3 imperativos: subi, trazei, reedificai. Não é uma sugestão, não é um convite polido, é ordem divina. A obediência ao chamado de Deus sempre envolve ação concreta, custo real, esforço comunitário. Deus não deixa o povo apenas se sentindo culpado. Ele dá uma ordem prática ao povo: subir, trazer madeira, edificar. É arrependimento que vira ação. A palavra chega no coração daquele povo. E a palavra de Deus, quando chega ao coração, traz arrependimento, e o verdadeiro arrependimento se concretiza no abandono do pecado, da letargia, e traz vida ao coração, e movimenta as águas, e aquele povo começa a se movimentar. A graça de Deus não produz passividade, nunca foi assim. Produz obediência com direção. Deus aqui não estava pedindo um surto religioso. Ele estava chamando o povo de volta ao centro. Deus em primeiro lugar. E quando Deus está no centro, sabe o que acontece? A vida se reorganiza. As coisas são colocadas em ordem. Tudo volta ao seu lugar. A base da nossa vida é a vida espiritual. Você pode estar indo ingenuamente, pensando que está tudo bem. Mas se a sua vida espiritual, sua relação, seu relacionamento com Deus não está em plena comunhão, isso não é verdadeiro. Tudo é efêmero, tudo é passageiro. E a vida espiritual que sustenta todas as outras áreas da nossa vida. Nós não podemos dizer assim: o meu casamento está muito bem, se a minha vida espiritual não está. Isso não existe em lugar nenhum. Essas coisas não podem acontecer. São antagônicas. Essa vida intencional, firme, resoluta, de obedecer à palavra do Senhor, de encontrar sentido para a vida, aparece muito bem fundamentada numa frase de um sermão de Jonathan Edwards. Ele diz assim: eu resolvi viver com todas as minhas forças enquanto eu viver para Deus. Isso não é um ativismo vazio. Mas se Deus é Deus, como Ele o é, então nós não podemos negociar a obediência com desculpas. Dizer não é hora. Irmãos, o reino de Deus já está inaugurado em Cristo, mas aguarda a consumação plena. Isso não é um convite à passividade, é um chamado à fidelidade no presente. Nós não esperamos um reino futuro para começar a obedecer. Nós já obedecemos porque o reino de Cristo já chegou, já foi inaugurado. O reino de Deus está presente em sua inauguração, mas não em sua plenitude. Isso significa que o discípulo vive na tensão criativa de quem já recebeu as primícias, mas ainda aguarda a colheita final. Palavra de Anton Huckman. Bíblia Futuro. Palavras do Senhor Jesus para você e para mim. Buscai,
pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e as suas justiças, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O Salmo 127 fala da inutilidade da vida, quando nós trabalhamos, dormimos tarde, acordamos cedo, comemos o pão que penosamente granjeamos, quando nós estamos naquela loucura de querer buscar, fazer. E o Senhor diz o seguinte, que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. A nossa provisão vem de Deus. Nós precisamos confiar em Deus e obedecer o Senhor. Olha como termina essa perícope aí no versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira, edificar a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esta é a conclusão lógica de toda obediência na vida do crente. A glória de Deus. A glória de Deus não é uma consequência adicional, é o propósito primário das nossas vidas. Calvino ensinava que o fim último do ser humano é glorificar a Deus, desfrutar dele para sempre. Isso também é a primeira premissa dos teólogos de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Qual é, irmãos? Glorificar a Deus. A nossa satisfação está nele. Então, quando nós invertemos as prioridades, nós tentamos roubar de Deus a glória que lhe pertence. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Deus não admite em hipótese nenhuma um coração dividido. Jamais. O homem não foi criado para si mesmo, mas para Deus. Toda a sua existência, todo o seu trabalho, toda a sua energia devem fluir para a glória do Criador. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E dói mesmo quando a gente mexe nas prioridades, mas cura, porque devolve Deus ao lugar de Deus. Não alimente mais a idolatria do seu coração. Toma uma decisão. A César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O chamado para edificar casa não é mero moralismo. Deus está restaurando a centralidade da sua presença no meio do seu povo. Essa era a mensagem de Ageu. E na linha maior das Escrituras, nós fazendo aqui uma teologia bíblica, o verdadeiro templo encontra o seu cumprimento perfeito na pessoa de Jesus Cristo. Deus forma um povo como a sua morada. Portanto, Ageu confronta prioridades para produzir arrependimento, adoração e vida real com Deus, não apenas performance religiosa. Então, o que fica martelando quando nós lemos Ageu é considerar o vosso passado. Quando Deus é colocado em segundo plano, a vida continua funcionando, mas vai ficando vazia, seca e frustrada. Quando Deus volta ao centro, a obediência deixa de ser peso e vira caminho de vida para a glória dele e para a nossa alegria verdadeira. Então, meu irmão, minha irmã, quero convidar você nessa noite a um tempo de oração, um tempo de revisão. E você e eu precisamos responder essa pergunta: por que nós devemos buscar Deus em primeiro lugar? O que é que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida? O que tem impedido você de desfrutar das bênçãos de Deus? Ou o que é que tem impedido sua vida de avançar? O Senhor está dizendo, olha para trás. Talvez você não esteja entendendo por que as provações. É porque Deus está te falando. É tempo de reorganizar. É tempo de priorizar. É tempo de tomar decisões, mesmo que sejam duras, mas elas são importantes. É tempo de trazer Deus ao centro
da sua existência, da sua vida, do seu lar. É tempo de se arrepender. Essa é a pergunta mais importante que eu quero te fazer nessa noite. Do que você tem que se arrepender? Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele escuta a nossa oração. Fale com o Senhor. Ore ao Senhor. Diga: Senhor, me perdoe. Mas reconheça que você não pode sozinho. Faz como aquela mulher que diz: Senhor, me auxilia na minha falta de fé. Pega na minha mão, Senhor. Eu não posso. Declara aí. Se tem uma coisa que nós podemos declarar, é a nossa falência. Isso nós podemos declarar. E a suficiência de Deus. Ora. Entrega. Entrega tudo nas mãos dele. Confia. Fala: Senhor, eu quero recomeçar. Um novo tempo de Deus para a sua vida.